5 fatos que comprovam por que 2019 precisa acabar. No último Café com Bolos do ano, nós vamos trazer para você os principais acontecimentos no país. Foi muita tragédia, mas nós vamos tentar resumir em 5 pontos. E aí, tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem. O mito virou mico. Bolsonaro foi eleito prometendo acabar com a corrupção no Brasil. Mas antes mesmo de vestir a faixa presidencial, o caso desse sujeito aqui foi revelado. Lembra dele? Fabrício Queiroz, o motorista milionário da família Bolsonaro. Organizava rachadinha em gabinete, fazia os negócios com os milicianos do Rio de Janeiro e nas horas vagas comprava e vendia imóvel. Mas apesar de todos os negócios suspeitos, olha só como ele disse que ficou rico. Eu sou um cara de negócios. Eu faço dinheiro, assim, compro, revendo, compro carro, revendo carro. Eu sempre fui assim, sempre. Eu gosto muito de comprar carro em seguradora. Na minha época lá atrás, comprava um carrinho, mandava arrumar, vendia. Até hoje, nem Queiroz e nem a sua família apareceram para depor no Ministério Público. E depois de uma temporada sumido, o Queiroz foi aparecer numa mansão luxuosa no bairro do Morumbi, em São Paulo. Já em fevereiro, foi revelado o Laranjal do PSL, um esquema de candidaturas laranjas coordenado em Minas Gerais pelo ministro do Turismo de Jair Bolsonaro. Ele desviou R$279 mil de candidatas laranja do partido para empresas a seu serviço. E teve até santinho da campanha de Jair Bolsonaro pago com esse dinheiro. Apesar disso, o ministro continua no cargo até agora. Em março, nós fomos descobrir que um dos assassinos de Marielle era vizinho de porta de Jair Bolsonaro e que a sua filha namorou com o filho mais novo do presidente da República. O segundo assassino, por sua vez, posou para fotos sorridentes com Jair Bolsonaro. Mas a revelação mais grave vem em outubro, com um depoimento do porteiro do condomínio Vivendas da Barra, que declarou que a voz que ele reconheceu sendo do presidente Jair Bolsonaro autorizou a entrada dos assassinos de Marielle no condomínio no dia do assassinato. Aí veio a Operação Abafa e o porteiro misteriosamente mudou de depoimento. Mas a gente sabe, essa história está mal explicada. Tem muito caroço nesse angu. Esquema com Queiroz, candidaturas laranjas e família envolvida com os assassinos de Marielle. Quem começou o ano como mito e arauto da moralidade foi desmascarado como uma verdadeira farsa. Guerra contra o meio ambiente. Nesse ano, o Brasil bateu o recorde de queimadas na Amazônia. E ao invés de reconhecer o problema, Bolsonaro acusou ONGs e demitiu o presidente do instituto responsável por medir as queimadas. É como o pai de um filho com febre que, ao invés de dar de pirona, resolve quebrar o termômetro. O total de queimadas na Amazônia aumentou 111% em relação a 2018. E a fumaça foi tanta que chegou até o Sudeste e escureceu o céu em pleno meio-dia. Não contente em apoiar a devastação da floresta, o governo Bolsonaro também resolveu envenenar a nossa comida. Só em 2019 foram liberados 325 novos agrotóxicos, alguns deles banidos por alto risco à saúde na Europa e em outros países do mundo. Em setembro, o maior vazamento de óleo em alto mar da história do Brasil tomou proporções gigantescas por causa da omissão do governo. Atingiu 132 praias no Nordeste, afetando o ecossistema e a vida daqueles que dependem do mar para sobreviver. E não podemos esquecer que esse ano também foi o do crime da Vale em Brumadinho, com 270 pessoas mortas. Pelo horário, essa é a continuação daquela outra imagem. Essa aí, vamos lá, meio-dia, 28 e 26 segundos, isso aí, primeiro momento, rompimento da barragem. Meio-dia e 28, agora 35 segundos, 36, 37, você vê como é rápido. Em 10 segundos a lama já chega ali praticamente ao setor administrativo. Né? Você vê a rapidez, a violência com que essa lama chega
ao primeiro setor da empresa, muita gente trabalhando, volto a dizer. Nenhum empresário foi punido até aqui. E o governo, ao invés de atender as famílias das vítimas e buscar respostas, resolveu atacar ainda mais os órgãos de fiscalização ambiental. Destruição dos direitos. Já em fevereiro, o governo Bolsonaro enviou o projeto de reforma da Previdência para o Congresso Nacional. Aprovado alguns meses depois, vai fazer com que você se aposente mais tarde e ganhando menos. Mesmo com a maioria dos brasileiros sendo contrários à reforma, ela acabou aprovada depois da promessa de 40 milhões de reais em emenda para cada um dos deputados. Esse é o resumo da conta. 12 bilhões de reais para os deputados e 40 anos de contribuição para os brasileiros receberem a aposentadoria integral. Em maio, a tesoura chegou na educação. O ministro vigarista, Abraham Weintraub, cortou 30% dos recursos das universidades federais e dos institutos, alegando que os estudantes e professores faziam balbúrdia. O resultado foram as maiores mobilizações em 2019 no Brasil. Como disseram os manifestantes, balbúrdia é cortar dinheiro da educação. Na prática, o que eles querem é acabar com o pacto da Constituição de 1988, liquidando os serviços públicos universais de educação, de saúde, acabando com os investimentos sociais e deixando os brasileiros à própria sorte. Avanço do autoritarismo. 2019 foi um ano duro para quem acredita na democracia e na liberdade. Teve censura a filmes como o Marighella, dirigido por Wagner Moura, teve defesa de torturadores e até da Idade Média. Eduardo Bolsonaro, o primeiro ex-quase embaixador dos Estados Unidos, chegou a defender a volta do AI-5. Ele e Paulo Guedes. Em setembro, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, resolveu dar uma de censor e determinou o recolhimento de livros de histórias em quadrinhos que mostravam dois meninos se beijando. O youtuber Felipe Neto, num gesto de coragem, comprou todos os livros e distribuiu gratuitamente. No dia que ele fez esse negócio, eu mandei um zap pra ele, cumprimentando, parabenizando e batendo um papo. Eu comentei com a Sofia e com a Laura que tinha falado com ele. Elas ficaram empolgadas e pediram para mandar um vídeo para eles, para ele. Aí elas gravaram um vídeo para ele e ele respondeu com um vídeo para elas. Elas ficaram contentes, né? Mostraram na escola. E no final do ano, os sinais mais duros da barbárie. 4 indígenas Guajajara foram brutalmente assassinados em suas terras na reserva Araribóia. Vendo tudo isso, o que não faltou esse ano são provas de que Bolsonaro quer levar o Brasil para uma ditadura. Se vai conseguir ou não, vai depender principalmente da nossa capacidade de resistência. Lava Jato desmascarada. Em junho, começou a sair as primeiras reportagens do Intercept com vazamentos de mensagens que mostraram a verdade sobre Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Viagens pagas por empresas acusadas de corrupção, palestras secretas para bancos, proteção a amigos como Fernando Henrique Cardoso e toda uma sorte de abusos nas investigações judiciais. Mas certamente o mais gritante foi os bastidores de como conduziram os processos de Lula. Deltan foi pego com a boca na botija, comemorando o apoio de ministros do Supremo à sua guerra particular contra Lula. Ahá-hu-hu, o faquinha é nosso, Infux, We Trust e coisas do mesmo gênero. No Telegram, Moro atacava os advogados de Lula, atuava como assessor de imprensa da Força Tarefa e pedia novas operações policiais. Não era juiz, era xerife. Moro já tinha encolhido quando aceitou ser ministro da Justiça de Bolsonaro. Depois da Vaza Jato, se reduziu a um advogado de milicianos. E com a Vaza Jato, depois de 580 dias de prisão política, em novembro, Lula foi finalmente solto, iniciando a reparação de uma injustiça histórica. Bom, gente, chegamos ao fim de 2019. Foi um ano duro, com muitos retrocessos nos direitos sociais, na democracia, no meio ambiente, em várias áreas. Apesar disso, Bolsonaro e a sua turma começaram a ser desmascarados. Muitos que acharam que tinham votado num mito perceberam que elegeram um miliciano. O juiz, herói contra a corrupção, foi desmascarado
como um impostor. No final do ano passado, muitos sentiram medo do que estava por vir. Hoje, a indignação já é maior do que o medo. O apoio social a Bolsonaro caiu de 60% dos brasileiros em janeiro para 30% em dezembro. Já é o presidente pior avaliado no início de mandato. Em 2020, o nosso desafio é transformar essa indignação em mobilização. Que seja um ano de muita força, de muita resistência e que o povo brasileiro possa defender o Brasil dos ataques de Bolsonaro. Como dizia o velho Guimarães Rosa, o que a vida quer da gente é coragem. Feliz 2020 para todos. Para fazer um bom café, meu bem.